Então preste muita atenção, feche todas as outras abas do computador, desliga celular, foca aqui no conteúdo, que a gente tem muita coisa interessante para passar para vocês aqui hoje. Então, nessa palestra, você vai aprender como aumentar a sua receita através da inseminação artificial no ninho gigante, lógico, para todos os tipos de galinhas e aves ornamentais. A gente vê que um dos maiores problemas enfrentados por todos os criadores de ninho gigante, galinhas e aves ornamentais é a quantidade de pintinhos que vão nascer na recria, né? E por esse motivo eu estou aqui com vocês hoje, compartilhando essas informações contigo, porque todos esses problemas podem ser solucionados através da inseminação artificial. Aliás, fiquei curioso, me conta aqui no chat como é que é a sua relação com o índio gigante hoje, ou qualquer outra raça de galinha, ou ave ornamental, como é que está hoje em dia? Você ganha dinheiro com isso? É só um hobby? Você prospecta, põe isso como uma renda extra, ou até principal renda na sua atividade? Se vocês puderem comentar aqui para a gente ficar a par, até para produzir mais conteúdo depois, a gente interagir. Então, o meu objetivo com essa palestra é que você saia daqui potencializando o seu poder de produção em quantidade, qualidade, genética, fazendo com que você consiga aumentar a sua renda, potencializar mais ainda tudo que você faz no seu plantel. Então, costumo dizer que o que você sabe te trouxe até aqui, né? Para você subir para um próximo nível, a gente vai ter que entrar no que você ainda não sabe. Então, aqui está um pouco do que você vai aprender hoje nessa aula, como melhorar a genética das aves através da inseminação artificial, como potencializar os seus rendimentos com essas aves e muito mais. Só para você ter uma ideia, quem já está mais tempo no mercado aqui sabe, um reprodutor consegue inseminar até umas 30 galinhas por dia, né? É isso aí, Juliano? Isso mesmo. E um bom reprodutor, se você buscar no mercado aí hoje, você vai pagar um reprodutor bom para acima da média de R$ 5.000 para mais, tranquilamente. Se for buscar uma boa genética, de um criador idôneo que já tenha resultados com a raça, você não encontra por menos que isso. A gente está acompanhando, está sempre atento ao mercado aí, então a gente pode falar com toda certeza aqui, né? Então fica aqui até o final comigo, para a gente poder debater esse assunto, esmiuçar o máximo possível. Uma das coisas do indigante, até em aves ornamentais, tem algumas mais evoluídas, outras não, é que o mercado é muito novo. E quem sabe, geralmente guarda para si. Eu acredito que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E é por isso que eu estou aqui, junto com o professor Juliano, te contando tudo isso. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu acredito que muita gente vai se conectar, mesmo quem está começando, até criadores mais experientes, pra vocês verem, entenderem como é que eu caí nesse mercado de gigante, né? Então, eu trabalhei numa empresa, numa multinacional brasileira, durante 8 anos, né? A Valer, uma bela empresa brasileira aí. E eu conheci o Indigante através do meu irmão, que também gosta muito de galinha. Eu sempre gostei muito de galinha, sempre criei galinha caipira. A gente criou algumas raças indígenas, né? E algumas aves ornamentais. Então, meu irmão me perguntou um dia, ele sabia que eu sempre gostava de selecionar as caipiras maiores, os galos maiores, que eu gostava disso, né? Perguntou se eu conhecia o Indigante. E eu falei que não conhecia. E ele falou: dá um Google aí que você vai ver o que eu estou falando. E eu fiquei muito interessado, achei as aves muito bonitas, de um porte muito avantajado, e me chamou muita atenção também o valor agregado que essas aves tinham. E eu rodava boa parte de Minas Gerais e alguns estados fora também. Comecei a pesquisar e procurar pelo falado indigante, né? Na época tinha menos criadores. E rodei, não achava. Às vezes, em alguma região, tinha notícia de algum produtor rural que tinha, batia lá, eu descobri o telefone, não tinha. Às vezes tinha comprado um galo mestiço, eu chegava lá, não era nada do que era, não tinha indigante. Então, eu fui procurando, até que eu lembro, em 2009, na cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais, tive notícia que tinha um produtor rural lá que tinha, e demorei a descobrir o telefone dele, mas fui perguntando, né, quem tem boca vai a Roma, descobri o telefone dele, descobri onde que era o terreno dele, custei achar, fui lá no final de tarde, depois do expediente, e ele me mostrou 2 frangos, por sinal, muito bonito.
E eu fiquei encantado com aquilo, falou, ó, graças a Deus eu achei o índio gigante aí que eu tanto procurava. Só que um era pescoço pelado e o outro era de pé preto, tupete e barba. E eu, muito inocente ainda, né, no mercado, não tinha pesquisado nada a respeito, achava que era só tamanho, que existia, não tinha padrão. Comprei esses 2 frangos por um valor bem acima do que um caipira normal poderia custar, né? Aliás, muito caro na época. E aí cheguei em casa todo feliz, falei, ó, já tem os machos, vou só procurar as fêmeas aqui e começar o meu plantel, né? Isso em 2009. E aí fui pesquisar mais, conheci outras pessoas e, para minha surpresa, eu descobri que eu fui enganado. Como a maioria dos criadores, infelizmente, muitos que vão começar, que até compram através de Mercado Livre, vão cair nesse fundo vigário aí. Até levanta a mão aí quem já foi enganado. Eu acredito que muitos de vocês estão dando risada aí, pensando e fazendo uma retrospectiva de quando começou. E provavelmente, se não passou por isso, esteve perto. Então, pesquisando mais pessoas, eu entrei em contato com o Antônio Carlos, da Chácara Liberdade, depois, né, era quem estava mais na mídia nesse momento, e encomendei 120 pintinhos dele, a R$ 20 na época, e trouxe esses pintinhos, mas não tinha estrutura, não tinha conhecimento nenhum, né? Então, trouxe aquele monte de pintinho, pus um monte de caixa de isopor na cozinha da fazenda, assim, ficou aquele furdunço, né, e com lâmpada, os pintinhos amontoados, já morreu um monte, e depois minha empregada separava verdura para eu dar. E eu, muito inocente, achando que estava fazendo bem, dei uma parcela de verdura lá que estava estragada, começando a apodrecer, que deu diarreia e eliminou mais da metade do meu pequeno plantel aí, né? E deu vontade de desistir, teve doença, teve dificuldades, teve. Conheci outros criadores no estado de Goiás, principalmente, alguns deles vou citar aqui, o Gleidson, Djalma, Zezinho de Senador Canedo, e aí comecei a buscar matrizes, reprodutores, e junto com isso, conhecimento, amizade, isso no Indigante é muito gostoso. Então trouxe para Minas, em Minas eu fui um dos pioneiros, né, no Indigante, na minha região aqui, principalmente. Eu lembro que foi umas férias de janeiro, que eu comecei, tinha um janeiro inteiro de férias, comecei a montar a minha estrutura, comprei tela, fazendo quase que sozinho, com a ajuda de um amigo ali da cidade próxima, o João. E esse janeiro choveu o janeiro inteiro. E eu debaixo de chuva, e tinha um pedreiro lá em casa que falava para minha mãe, Dona Maria, não deixa o Leandro, onde que o Leandro tá com a cabeça, comprar pintinha R$ 20, onde que ele vai tirar lucro disso, né? Ele imaginava no pensamento dele que eu ia vender para abate. E aí eu tinha visão do mercado, eu sabia o que eu queria, sabia o potencial que a raça tinha, continuei mexendo, fiz debaixo de chuva e comecei meu plantel ali. E quando, sem anúncio nenhum, começou a vir procura de pessoas querendo comprar e eu vivia viajando, ficava funcionário, ia vendendo pintinho, ia vendendo ovo, e eu não tinha para atender o mercado. Então, eu corri em Goiás, buscava frango e não dava conta de atender a demanda, até que esse pedreiro um dia chegou para mim e falou, Leandro, eu sei que você não está tendo pintinho, mas você reserva os próximos 6 para mim? Saúde. E eu até dei risada, né? Falei, uai, Nandinho, você tá ficando bobo também? Ele falou, fiquei. E aí é um pouquinho da minha história do começo do Indigante e a gente chegou aonde a gente está hoje, né? Então, em conjunto com outros amigos, a gente tinha um sonho de criar uma associação brasileira, então contactamos alguns amigos mais próximos que tinham o mesmo objetivo, né, o mesmo propósito. Em comum, criamos a Associação Brasileira do Indigante, a Brasig, com o objetivo de trabalhar em prol da raça, profissionalizar o mercado e passar mais confiança para essas pessoas. Levar o Indigante para onde ele realmente merece estar e está só no começo. Nesse meio tempo, acho que um ano depois que a gente criou a Brasig, né, Juliano? Eu conheci o professor Juliano, ele trabalha aqui na Universidade Federal de Lavras, e a gente começou um trabalho lá, foi justamente buscando sobre inseminação de aves, né? Ele é um especialista na área, já estuda bastante a respeito, e a gente começou um trabalho há 3 anos atrás, sempre conversando, e agora estamos pondo esse outro projeto em andamento. Continuamos com o trabalho relacionado ao SEMI de galo, e hoje a gente está aqui para compartilhar um pouco desse conteúdo contigo. Então, vou apresentar aqui o professor Juliano Peixoto, queria que ele falasse um pouquinho do currículo dele, e a gente vai começar a entrar na parte de conteúdo aqui. Ok, boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui com o Leandro.
para a gente compartilhar um pouco de conhecimento sobre essa temática que é coleta de sêmen e inseminação artificial em aves. Eu sou médico veterinário, sou formado pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, no ano de 2005, e lá também eu completei meu mestrado e doutorado na área de reprodução de aves, anatomia e reprodução de aves. Trabalhei com espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides, também com congelamento de sêmen, especificamente de periquito australiano. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre inseminação artificial, e no mundo das aves, a gente vai ter aves pequenas como beija-flor, até grandes como um avestruz. E sendo que todas elas a gente tem a possibilidade de coletar sêmen e trabalhar com inseminação artificial. Né? Em avestruz, isso já é feito. Em beija-flor, não que eu saiba, mas eu trabalho com periquito australiano, que não é muito diferente em termos de tamanho. Então, sou professor aqui da Universidade Federal de Viçosa, de Lavras, desculpa, de onde a gente está falando hoje, Lavras, Minas Gerais, sul de Minas, e trabalho aqui também, na minha linha de pesquisa, com reprodução de aves, mais voltado para essa parte de sêmen, estudo do sêmen, inseminação artificial, congelamento de sêmen, protocolo de congelamento de sêmen, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu vou passar rapidinho aqui, tem muitos criadores experientes aqui que já conhecem, mas acredito que tenha muita gente iniciando também e que quer conhecer um pouquinho mais. Vou falar um pouquinho da história do índio gigante, minha visão de mercado. Como é que começou a raça? A raça começou lá nas décadas de 70, 80, em Minas e Goiás, né, através da seleção empírica de caipiras maiores, né, ou seja, no olhômetro. As pessoas iam selecionando gados maiores, galinhas maiores, e aumentando esse plantel. E aí tem dois personagens que são muito ativos nessa história, que é Antônio Carlos e Manuel Barbosa. Então, no início, surgiu Manuel Barbosa como caipira gigante. A história que eu estou contando, um pouco eu ouvi contar da boca deles, e outra eu acompanhei, não quer dizer que é verídica, principalmente o primeiro, mas o Manuel Barbosa surgiu com o caipira gigante, foi no programa do Gugu e tudo, e aí surge Antônio Carlos, pondo um padrão na raça, e ele fez um puta do marketing que divulgou o índio gigante para o Brasil inteiro e até para o exterior. Então, a gente tem que ser muito grato a esses dois personagens aí do início do índio gigante, né? E aí veio a Brasig e oficializou a nível nacional um padrão, e a gente está trabalhando hoje com DNA, com genealogia, para passar essa confiança que a gente tem com o propósito de passar para o mercado e levar o indigante confiável para quem deseja iniciar aí, para quem já está criando. E o mercado, o que eu vejo no mercado? Desde que eu comecei, eu acredito que muitos têm essa dúvida, eu também tive. Eu tinha na minha cabeça, o indigante vai desvalorizar um dia, muita gente entrando, mas pelo que eu estou acompanhando, ele tem sempre valorizado. Eu comprei pintinha a R$ 20. Hoje eu vendo a 50, sem acompanhamento de paternidade e maternidade. Com acompanhamento de paternidade e maternidade, eu vendo a 150. A dúzia de ovo é 250, a média aí nacional em torno de R$ 200, de uma boa genética, né, de qualidade. Então, o que eu vejo no mercado indigante é que está só começando. Se vocês forem pensar, eu não sei, não tenho esse dado preciso, mas tivemos 10 mil criadores aí no Brasil, é muito pouco, em torno da população que o país tem e da maioria que é do agronegócio, né, que tem todo o poder de participar dessa coqueluche do agronegócio brasileiro. Eu considero hoje em dia, embora esteja pouco descoberto ainda, o Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, né? Você pegar 10 mil criadores é muito pouco. Então tem muita gente que nem sabe do indigante, nunca ouviu falar e que vai ter muita vontade de criar. Então o potencial que a gente está é enorme, é só uma sementinha, está sendo plantada. Quem fizer um trabalho bem feito, com ética, seriedade, vai colher os frutos com conhecimento, né? Vai colher os frutos com certeza. E hoje é bem mais fácil, a gente tem ferramentas, WhatsApp, que a gente consegue trocar opiniões com criadores mais experientes. Tem vídeos no YouTube, na minha época não tinha. E fora isso, tem toda uma demanda externa. A gente sabe que os gringos aí são apaixonados por essa raça e vivem entrando em contato com a gente, querendo adquirir essa genética, querendo levar essa raça para o exterior. Eu acho que é só uma questão de tempo, falta a gente ajustar alguns trâmites aí com os órgãos de defesa oficiais, né?
Mas isso vai acontecer, é uma tendência, e a gente vai ter todo esse mercado externo aí para explorar. Então, a gente tem que organizar a casa, potencializar, né, para conseguir atender esse mercado aí, que no futuro breve, acredito, a gente vai poder explorar. Então, vou passar a palavra aqui mais uma vez para o doutor Juliano, para ele falar um pouco sobre a inseminação artificial. Gostaria que você falasse um pouquinho das vantagens, né, o ganho que a inseminação pode trazer, como trouxe em outras raças, em outras espécies de animais, e acredito que no indigante também veio praticar, né? Na agricultura comercial se usa pouco, mas no indigante e aves ornamentais, o potencial é enorme, né, Juliano? Isso mesmo. Então, o que a gente pensa quando fala em inseminação artificial? A gente procura, com essa metodologia, com essa técnica, valorizar um pouco mais o nosso reprodutor e, com isso, conseguir o maior número de filhotes possíveis. Então, a gente tem a possibilidade de trabalhar, escolher dentro do nosso plantel um animal que se destaca pelo seu porte, pela sua genética, pelas suas características externas, que se enquadram dentro de um padrão daquela raça, e poder, com a coleta de sêmen dele, inseminar o maior número de fêmeas possíveis, coisa que ele não conseguiria fazer na monta natural. E, além disso, conseguir fecundar esse maior número de fêmeas. Não só inseminar, mas gerar, a partir desse processo, um grande número de ovos férteis e pintos também. Então, uma das vantagens que a gente chama atenção é justamente essa, de você valorizar o reprodutor que você tem e conseguir tirar o maior número de filhotes a partir dele. E outra é que você consegue testar o seu reprodutor mais rápido, né? Você vai ter um N muito grande de filhotes aí, de descendentes. Por exemplo, de um galo aí, no instantinho você consegue tirar 100, dependendo do trabalho, até muito mais 500 descendentes. E a gente sabe aí que no mundo animal, até no nosso mundo mesmo, da hora para outra a gente perde um reprodutor, né? Isso. Então a chance de você usar mais rápido, de você aproveitar mais aquele animal, difundir mais a genética e ver se esse animal realmente está passando as características, testar esse animal mais rápido para ver se você vai continuar usando ou não, né? Com certeza. E se ele tem todas as características que chamam a atenção, inclusive você pode usar uma metodologia um pouco mais avançada, que é o congelamento de sêmen, e aí você pode ter, por exemplo, filhotes ao longo de um tempo em que o animal vivo não existe mais. Assim como a gente tem hoje sêmen de touros, cães, que já morreram, vieram a óbito há muito tempo, e esses animais continuam gerando os filhotes ainda, porque se congelou o sêmen desses animais, e hoje se continua inseminando fêmeas com o sêmen deles. É um jeito de guardar material genético, né, professor? Isso mesmo. Além disso, tem outras possibilidades, como, por exemplo, driblar problemas físicos. Às vezes o animal é grande demais e não consegue cobrir uma fêmea adequadamente. Isso a gente vê muito na produção de perus para carne. Hoje, 100% dos ovos férteis de peru são produzidos a partir de inseminação artificial. Hoje, os machos não têm mais contato com a fêmea, porque o macho vai ter por volta de 25 quilos, e ele não consegue montar na fêmea. Quando ele consegue, não consegue haver a cópula em si, porque a fêmea acaba arriando, é muito peso. Então, na produção de perus, hoje 100% é via inseminação artificial. Galinha da Angola também tem uma peculiaridade, né, professor? Ela tem uma predileção, às vezes acasala com uma ou duas fêmeas, né, e tem sido muito usado para diminuir o número de machos que você tem que criar para esse tanto de fêmea, né? Então, isso torna a criação de angolas aí mais viável, né? Principalmente em países externos aí. Na agricultura comercial, acho que não usa muito, né? Só em alguns. A gente já tem algumas regiões, como por exemplo o Nordeste, onde a produção de galinha da Angola é grande, e eles usam a inseminação artificial, porque na monta natural, o macho tem uma predileção, ele forma um pequeno harém de 3, 4 fêmeas. Então, você tem que ter um número de machos bastante substancial. Na inseminação, você consegue diminuir o número de machos, porque coletando o sêmen, você consegue inseminar um número muito maior do que aquelas 4 fêmeas por macho. Isso também acontece em outras raças de galinhas e no indigante também. Na observação ali a gente vê que o galo tem predisposição em algumas galinhas, né? E até na raça humana mesmo. Isso é verdade. Então, isso não deixa de acontecer. Não é
Não é tão evidente quanto na galinha da Angola, mas no indigante e outras galinhas também a gente observa isso. Então seria um jeito de driblar essa eventual recusa daquela galinha pelo reprodutor, né? Então, e como é que a gente pode identificar um bom reprodutor quanto à produção diária de sêmen? Enfim, o que a gente pode traçar de ferramentas disso aí? A gente tem que imaginar que primeiro a gente começa a perceber que um animal é um bom reprodutor a partir, na verdade, do fenótipo dele, das características externas. Então, um galo com tamanho, né, adequado para a raça, um bom empenamento, características externas. Padrão racial, né, dentro do padrão que a gente deseja imprimir no plantel, né? Isso. Então, assim como a fêmea busca na natureza também características externas de um macho que lhe chamem a atenção, que possam gerar uma prole, né, com uma genética boa, que tenha uma chance de sobrevivência maior, a gente, nesse caso, em cativeiro, nós fazemos essa peneira. Só que não basta o animal ser grande, ter uma característica boa, que isso vai significar que ele seja um bom reprodutor. Tem que passar as características, né, para frente e também tem que olhar a qualidade do material, do sêmen dele, né? Isso, então, assim, a gente vai ter que avaliar nesse macho a qualidade seminal dele, né? Que ele pode ser muito grande, muito bonito, mas ter um sêmen muito ruim. Assim como acontece em várias espécies, o ser humano, por exemplo, não é muito diferente, onde você vê, às vezes, um cara fortão lá, mas que é estéril. Então, nas aves também não é muito diferente. Então, a gente tem que buscar utilizar ferramentas para poder avaliar um pouco mais a fundo. Então, a gente tem que coletar o sêmen desse animal e fazer uma série de avaliações, que é o que a gente chama de exame andrológico, para poder permitir. Então, esse galo, né, um bom reprodutor, o que a gente espera dele? Que ele produza um volume de sêmen diário bom, que se enquadre dentro de um grupo de reprodutores. Então, um galo, por exemplo, de uma linhagem mais pesada, em que a gente tem mais pesquisas, que é a linhagem pesada, que significa aqueles animais que são para corte, carne, e os animais de linhagem leve, que geralmente mais para postura, apesar de também a gente ter algumas aves de postura que são mais pesadas. Mas o animal pesado, por exemplo, ele vai ter um volume de sêmen entre 0 ml até 1 ml. É o que a gente espera. Então, a gente tem que começa por aí. Ele tem um volume suficiente que vai permitir que a gente insemine o maior número de fêmeas? Lembrando também que no galo, ele tem nas aves, tem uma característica peculiar, diferente dos mamíferos, pelas aves não tem essas glândulas secretoras ali que aumentam o volume de sêmen, então o sêmen é mais concentrado. Então não quer dizer que se um galo ejacula muito, ele é bom, ele é fértil, né, Juliano? Você tem que ver toda a análise do sêmen. O sêmen é concentrado e através da diluição correta, a gente consegue potencializar esse número de fêmeas que ele vai conseguir atender, né? Isso, então, o sêmen é produzido nos testículos. Nos testículos, nas aves, eles são internalizados. Então, a gente não tem noção do tamanho deles. Quanto maior o testículo, maior a produção de sêmen. Mas as aves não têm as chamadas glândulas sexuais anexas, que são nos mamíferos, glândula ampular, a vesicular, a próstata, que é mais conhecida por nós seres humanos, e a bulbo uretral, que injeta um volume, um líquido, que é o plasma seminal, que vai dar volume àquele sêmen para que ele possa ser ejaculado e ser depositado, então, no interior do genital feminino da fêmea. No caso das aves, não existem essas glândulas. Então, o sêmen é extremamente concentrado. Tanto é que ele tem um aspecto leitoso, que lembra muitas vezes até um creme de leite, porque ele não tem esse plasma seminal. O plasma seminal que existe dele é muito pouco, que é proveniente dos túbulos seminíferos lá do testículo. Então, realmente, o volume vai ser menor, mas, no entanto, ele é muito superior em termos de concentração ao sêmen de um mamífero. Vamos falar um pouquinho da fêmea aqui, Juliano. A gente sabe que tem o local certo de ser inseminado para você ter uma maior fertilidade, um maior aproveitamento do sêmen. E tudo isso é interessante, é importante a gente conhecer, porque para a gente poder utilizar esse galo, esse reprodutor, em maior número de fêmeas possíveis. Estou falando aqui de galo, mas serve para angola, para pato, peru, né, aves ornamentais em geral. Gostaria que você comentasse onde que é o local certo de você inseminar a fêmea. Tem que ser treinado também, fazer a versão da cloaca, né?
Quando a gente pensa na monta natural, o que acontece? O macho, né, então ele monta na fêmea, ele encosta a cloaca dele na cloaca da fêmea, só que a cloaca dele forma uma estrutura que a gente chama de falo, que é uma estrutura semelhante ao pênis de um mamífero, mas não é considerado um pênis, porque a estrutura anatômica dele e a formação dele é totalmente distinta do pênis de um mamífero. E na hora que ele encosta a cloaca dele, né, e forma esse falo, que funciona como se fosse uma calha, é depositado o sêmen ejaculado nessa calha, nesse falo, que escorre para o interior do oviduto da fêmea. Então, na cloaca da fêmea, se abre uma abertura, que é chamada oviduto, onde o sêmen é depositado, e ele vai percorrer esse oviduto em direção ao local de ovulação próximo ao ovário. Então, não basta simplesmente, na inseminação artificial, eu pegar o sêmen com uma seringa, por exemplo, e jogar aleatoriamente na cloaca da fêmea, porque ali vai ter o quê? Desembocadura do intestino grosso, então eu posso estar jogando sempre o interior do intestino grosso, eu tenho que colocar no local adequado. Por isso que na fêmea também a gente faz uma massagem digital, como a gente faz no macho, para poder everter, ou seja, abrir o oviduto e introduzir dentro do oviduto o sêmen, numa profundidade adequada, para que a gente também não avance muito, nem coloque muito superficial. Se a gente passar muito, a gente vai diminuir a gente vai diminuir o aproveitamento do sêmen, Sim, né? A gente vai, às vezes, gastar uma maior quantidade de sêmen para fertilizar uma menor quantidade de ovos. Isso. E sobre o armazenamento do espermatozoide, durante quantos dias o espermatozoide fica armazenado na fêmea, né? E durante quanto tempo ela pode fertilizar os ovos ali? Até a partir, vamos começar diferente. Uma fêmea, você pôs, vamos pensar na monta natural, você cruzou ela com um galo num dia. No outro dia, esse ovo já tem a possibilidade de estar fértil, né, doutor Juliano? Interessantemente que dos mamíferos, no macho, quando o sêmen é produzido, ele é armazenado no genital masculino do macho durante muito pouco tempo. Cerca de 24 horas, por exemplo, se ele não for ejaculado, ele pode ser reabsorvido. Isso vai depender da espécie. Mas olha que coisa interessante. Quando o macho deposita o sêmen na fêmea, na galinha, por exemplo, existem chamadas glândulas armazenadoras de espermatozoides que ficam no interior do útero, do oviduto da fêmea. Ali, os espermatozoides podem ficar armazenados durante 7 a 14 dias numa galinha e de 14 a 28 dias numa perua. Então, numa inseminação artificial, a tendência dos próximos, na galinha, por exemplo, os próximos 7 ovos, 7 a 14 ovos, a gente preconiza por volta dos 7, vão ser férteis, mesmo que a galinha não tenha contato com o macho novamente. Então, a partir do 7º, 10º dia já começa a cair, mas ainda pode ter algum ovo fértil pintando, né? Isso. A dependência se o primeiro ovo, após a inseminação, vai ser fértil ou não, vai depender do momento que você inseminou. Então, se no dia que você inseminou a galinha, o ovo já tá sendo formado dentro do oviduto, ele não vai ser fértil. Então, no outro dia, ela vai pôr esse ovo infértil, e só o ovo do outro dia, né, o segundo ovo, é que vai ser fértil. Então, vai depender do momento da inseminação, se ele aconteceu antes da ovulação ou depois. Se a inseminação aconteceu depois da ovulação, esse ovo ele vai ser infértil, e só o segundo ovo que vai ser posto que vai ser fértil. Isso até é um aspecto interessante da gente saber, para a gente saber quantas vezes a gente vai ter que inseminar a ave ali durante a semana, né? Para a gente pôr num protocolo certinho aí de manejo de inseminação nas aves. Vai depender muito da idade da fêmea, da idade do macho, da qualidade do sêmen do macho, né? Da qualidade do sêmen. Então, se tem uma qualidade boa, né? Dentro dessas glândulas armazenadoras são armazenados espermatozoides vivos e totalmente íntegros. Então, se o macho, por exemplo, às vezes ele tem um volume seminal muito bom, mas o número de patologias, ou seja, de espermatozoides com problemas é tão grande que ele não se torna, o sêmen dele não tem uma qualidade boa, e aí a fertilização dos ovos vai ser pequena e, consequentemente, uma eclodibilidade também, né? O número de pintos vai ser menor. Então, vamos falar um pouquinho, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, sobre o exame andrológico, explicar para o pessoal o que é, né, principalmente quem não é da área, tentar passar para eles esse conceito.
basicamente, para você examinar as qualidades do sêmen, o que a gente pode fazer, o que seria o correto, né? Dá para fazer, dá, mas às vezes a gente não tem acesso a essa ferramenta, mas dá para trabalhar do mesmo jeito. E o professor Juliano também, o que puder ajudar aí depois, né, Juliano? Não sei se ele pode deixar o contato dele para estar ajudando, informando como é que vocês podem fazer esse andrológico, né? Tem ferramentas que podem ser disponibilizadas para fazer, né, Juliano? Isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o exame andrológico, mas é o exame do macho, né, do reprodutor. Ele é muito feito em bovinos, então touros de elite, por exemplo. O exame andrológico ele é feito rotineiramente, cavalos, cães, com menor, cães talvez um pouco menos, mas também faz parte. Toda vez que a gente tem um reprodutor, necessariamente a gente tem que fazer um exame andrológico para garantir que ele realmente tem qualidade de um reprodutor. Então, no galo, por exemplo, já que a gente não pode ver os testículos dele, porque são internos, e o tamanho dos testículos são um indicativo de que ele é um bom reprodutor, a gente parte para um segundo passo, que é a coleta de sêmen. Na coleta de sêmen, a gente vai avaliar o volume de sêmen, então a gente espera que ele tenha um volume adequado. Quando a gente coleta esse sêmen, a partir do volume, a gente também observa as características do sêmen, por exemplo, quanto mais denso ele for, então, de um leitoso a cremoso, significa que ele está mais concentrado. O sêmen muito aguado, muito ralinho, significa que ele tem uma baixa concentração de espermatozoides. E outras características são, por exemplo, a coloração. A gente espera que ele seja branco, ou um branco marfim, branco pérola, que são as características adequadas de um sêmen de um galo. Além disso, a gente espera que esse sêmen seja livre de impurezas, então livre de fezes. A contaminação com fezes ela é ruim porque ela diminui a viabilidade, ou seja, a sobrevivência dos espermatozoides. A gente espera que esse sêmen seja livre de urina, que às vezes o animal pode urinar junto com a ejaculação, ou mesmo a presença de sangue, quando às vezes o manipulador aperta demais a cloaca e pode sair sangue. Tudo isso vai alterar a qualidade do sêmen. E a gente tem que ficar bem atento se tiver fezes, principalmente no sêmen, né? Descartar aquele sêmen e fazer o que? Paciência, porque você pode estar levando uma infecção para o viduto, para o aparelho reprodutivo da fêmea ali, e até infertilizar aquele animal, né? E como indigante, as ornamentais têm um alto valor agregado, então tem muita gente que está usando dessa técnica, mas não está observando esses cuidados. É uma técnica simples, mas tem que ter método, né, doutor? Isso, a técnica realmente, como o Leandro falou, é relativamente simples. Uma vez que você se treina e treina o animal, se torna relativamente fácil, mas você tem que ter alguns critérios, né? O critério de higiene ele é fundamental. Então, não dá para a gente coletar o sêmen em qualquer potinho, porque a gente corre o risco de levar a contaminação para o viduto da fêmea. E você, por exemplo, causar uma infecção no viduto da fêmea e essa fêmea acabar tendo que ser descartada. Apesar da transmissão de doenças ser diminuída, se conseguir diminuir a transmissão de doenças via inseminação artificial, se você não toma os cuidados necessários com a higiene, você corre o risco, sim, de aumentar a transmissão de doenças. Se acontecer o contrário do que se espera numa inseminação artificial. Então, como o Leandro falou, houve uma contaminação exagerada com fezes, paciência. Descarta aquele sêmen, espera o outro dia e parta para uma nova etapa. E tem todo um processo de higienização de equipamento, de boas práticas de uso, né? E vamos falar um pouquinho, acho que isso aqui o pessoal tem muita dúvida, por exemplo, qual que é o número de fêmeas que podem ser inseminadas por um bom reprodutor? Eu sei que depende muito do número de coletas por semana, né? Mas vamos fazer essa estimativa aí para dizer o potencial que a inseminação tem para ser usado no indigante e nas aves ornamentais, principalmente pelo alto valor agregado que esses animais têm, né? Então, assim, quando a gente pensa num bom reprodutor, ou seja, ser um reprodutor de elite, a gente tem uma estimativa de conseguir inseminar até 200 galinhas ao longo de uma semana. Então, o que a gente espera de um produtor de elite, reprodutor de elite? Que ele tenha uma alta concentração de espermatozoides e um volume adequado ejaculado. Então, a gente coletando sêmen uma vez por semana, uma vez por dia, durante 5 dias, por exemplo, a gente consegue alcançar esse número, porque fazendo a avaliação desse sêmen, garantindo que ele tem uma concentração alta, uma boa taxa de
de espermatozoides vivos imóveis, um número pequeno de patologias espermáticas, a gente consegue diluir esse sêmen e fazer uma dose inseminante, que nas galinhas pode variar entre 50 a 200 milhões de espermatozoides que são introduzidos numa inseminação, chegar a esse número que parece meio mágico, de 200 milhões, 200 galinhas por semana, mas isso tudo é com base científica. A gente não está simplesmente chutando aqui, não. Mas é claro que depende de um bom reprodutor. É lógico que tem a variação individual, tem que ser analisado sempre desse reprodutor. A gente está falando de um reprodutor em plenas condições aí de fertilidade, né, Juliano? Isso. E no diluente correto, na diluição correta e na dose seminante correta, mas é totalmente possível. E aqui eu não sei se vocês conseguem ter a visão que eu tenho do potencial que essa ferramenta tem no indigante. Vou pegar a calculadora aqui para fazer uma conta rapidinho para vocês, ó. Vamos diminuir isso aí, vamos pôr 100 aves por semana, que é totalmente viável de alcançar, né? No manejo normal, que a maioria dos criadores tem feito aí, ó, um reprodutor para cada 5 galinhas, você precisaria de 20 galos. Vamos pôr na média aí, de um reprodutor médio, para a gente começar a trabalhar aí, de R$3.000. 20 galos vezes 3.000, qualquer galo na média aí vai estar custando isso. A gente precisaria de um investimento em reprodutor para essas 100 galinhas de 60 mil. Quando a gente pode pegar uma parte desse investimento, né, por exemplo, 5 mil, 10 mil, investir num reprodutor top e às vezes trabalhar essas 100 galinhas com ele, né? É lógico que é muito importante a gente ter outras famílias, né, para não fechar muito sangue, claro, ter outros reprodutores no trabalho, mas a gente está superestimando aqui para mostrar a viabilidade econômica que isso pode trazer no indigante, que essa ferramenta. Por isso eu acredito que ela veio para ficar e vai crescer muito mais aí, está só no começo. Quem quiser começar, o momento agora, está todo mundo nivelado. Depois que o pessoal estiver lá na frente, fica mais difícil, mas a todo momento tem como começar. Então a gente pode inseminar até 200 fêmeas por semana, né? Esse número é com base científica, isso é totalmente possível. Eu sei que assusta, também me assustou, né? Parece lorota, né? Mas não é. E vamos falar um pouquinho do como a inseminação pode interferir na taxa de fertilidade e eclosão. A gente vê o pessoal que está usando na prática aí, está falando que está melhorando muito a eclosão e a taxa de fertilidade dos ovos. É lógico que isso depende muito do manejo dos ovos, da conservação, da chocadeira, da desinfecção da chocadeira, da temperatura e umidade. A gente sabe que as chocadeirinhas pequenas são muito amadoras, né? Infelizmente a gente tem que trabalhar com elas, mas a gente sabe que a temperatura e umidade ali não tem uma constância, varia bastante. Mas o que isso vem agregar, professor Juliano, na taxa de fertilidade e eclosão aí, nascimento de pintinhos? Quando a gente pensa, né, na taxa de eclosão, você para e pensa, nesse momento pode estar pensando assim, nossa, eu tenho colocado X ovos na incubadora e poucos embriões têm se formado. E desses poucos embriões, alguns eclodem. Então, a gente tem que fazer a pergunta, o que está acontecendo? Será que o problema está lá na monta natural, no galo, e não está inseminando as fêmeas adequadamente? Ou, como o Leandro falou, o problema está na incubadora, no manejo desses ovos na incubadora. Se a gente pensa na questão da relação fêmea-macho e monta natural, onde pode estar havendo um tipo de problema, então o galo tem predileção por algumas galinhas, esse comportamento, né, de escolha por algumas, ou mesmo uma falta de libido do macho, isso pode acontecer também. Às vezes está com muita fêmea para o libido que ele tem, né, às vezes idade, vários outros, tanto galos mais novos, né, a fertilidade dos mais novos são até piores, né, Juliano, do que galos mais adultos. Galos muito velhos também, é lógico que varia de indivíduo para indivíduo, a gente vê galos velhos com uma boa quantidade de sêmen, qualidade de sêmen, né. Então, as variáveis são algumas que a gente tem que pesquisar para poder ter afunilar. Se a gente pensa, então, na certeza que o ovo está fecundado ali, né. E se, por exemplo, se realmente, na verdade, se o ovo está chegando branco na sua incubadora, o problema está lá nessa relação macho-fêmea, comportamento de macho, idade, produção de sêmen, e aí sim a inseminação artificial ela pode o quê? Dar a volta nesse problema e você reverter essa situação. Porque na coleta de sêmen, você vai garantir, na coleta de sêmen, na inseminação artificial, você vai garantir que você está introduzindo o sêmen lá na fêmea, então que ela está sendo inseminada.
Então, a possibilidade dos ovos dela estarem férteis é muito grande. Na monta natural, você não tem certeza. Às vezes o macho monta na fêmea, mas não necessariamente ele ejacula dentro dela. Então, a gente às vezes tem a falsa impressão de que o animal é bastante sanguíneo, em que ele cruza com várias galinhas, mas cerca de 50% das montas, não necessariamente o animal, o macho, ejacula no interior do oviduto da fêmea. Então, na inseminação artificial, você tem essa garantia que você realmente está inseminando. E se você tem a garantia de que aquele sêmen é de boa qualidade, então seus ovos estão chegando férteis na incubadora e a possibilidade de você ter um maior número de pintos eclodidos, ele é muito grande. Com certeza esse número tende a melhorar bastante, sim. Até porque, dependendo da declividade do terreno mesmo, pode prejudicar. Às vezes a própria galinha, a gente vê que tem galinhas que aceitam mais monta, né? São mais propensas à monta. E tem galinhas que não são mais ariscas, né? Como diz o outro. Isso. E no indigante a gente não olha, não seleciona por esse lado. A gente seleciona o padrão racial do animal, o que ele passa de características. Então a gente acaba segurando animais que têm esse perfil. Isso. Né? Então, com certeza, vai potencializar aí o nascimento da sua recria e é onde você vai monetizar, vai vender os animais para ajudar o trato, para fazer renda extra e tudo mais. E a gente, só voltando a lembrar, a gente fez uma conta aqui para quem perdeu, um plantel para inseminar, para você estar com 100 galinhas, para você raçar na média que o pessoal tem usado aí de 5 fêmeas por macho, você vai ter um reprodutor aí em torno de 3 mil, reprodutor na média aí. Você vai investir 60 mil em reprodutores, né? Com a inseminação artificial, você pode comprar um gado de 5, 10, às vezes até 15 mil ou mais e trabalhar essas 100 matrizes. Então, essa ferramenta, eu acho que, eu não sei a minha visão, eu acho que é a mesma que a gente compartilha aqui, que a gente está no dia a dia ali, né, doutor Juliano? A gente vê o andar do processo, no trabalho do dia a dia, lá no criatório. Então, acho que não tem muito como fugir disso. Acho que veio realmente para ficar. Eu queria que você passasse uma visão disso também. Qual que é a sua visão? Você que está fora do mercado indigante, tem mais um contato pela conversa nossa aqui, né? Mas até em outras aves também, né? Se você para imaginar no boi, por exemplo, que hoje você, muitas vezes, em locais, em criadores onde tem vaca de leite, por exemplo, não existe nenhum macho, nenhum touro, porque todas as fêmeas são inseminadas com sêmen congelado, oriundo de excelentes reprodutores que geram filhas com uma alta qualidade genética de produção de leite. Não vejo outro caminho também para a raça do gado gigante, esse caminho da coleta de sêmen e inseminação artificial, e daqui a pouquinho também, assim como no boi, a possibilidade de a gente estar congelando, a gente já pode congelar, na verdade, sêmen, se a gente quiser, e ter nosso banco de sêmen, né, de armazenado, que pode ser vendido, pode ser transportado para diversas partes do mundo. Talvez sim, é uma ferramenta excelente, ela te abre um leque de opções, né, de diminuição de custo, focar em alguns custos essenciais e aumentar, sem sombra de dúvidas, o nível de ovos férteis que vão te gerar pintos e aí gerar lucratividade. E outra coisa que já dá para a gente trabalhar, né, em aves, a gente não tem um bom congelamento, mantendo a fertilidade, né, Juliana, depois que descongela. A gente penaliza disso, até um dos nossos trabalhos, que a gente está trabalhando duro em cima disso para tentar reverter isso de alguma forma, mas a gente sabe que a gente pode trabalhar com sêmen refrigerado, né, Juliana, usando as diluições corretas, né, e tudo mais. Quanto tempo, mais ou menos? Isso já é uma puta ferramenta, vocês vão ver que tem um intervalo de tempo aí que já dá para a gente transportar de um local para o outro, e já é realidade, né? Então, geralmente quando você coleta sêmen, se você não quer armazenar esse sêmen, ele diluído por volta de 1 hora, mais ou menos, você pode usar ele para inseminar as galinhas sem decréscimo nenhum da taxa de fertilização. Mas, se por algum motivo, manejo, por exemplo, do seu criatório, ou mesmo transporte de sêmen de uma localidade para outra, em torno de 24 horas, alguns trabalhos mostram até 48 horas de sêmen resfriado,
em meios diluidores específicos, você mantém esse sêmen com uma alta taxa de fertilização. Então, imagina, hoje o avião conecta várias partes do Brasil inteiro em menos de 24 horas e até outros países. Então, não há necessidade mais de você transportar uma ave, e hoje as barreiras sanitárias são muito grandes. Se a gente pensar na gripe aviária e na influenza aviária, então a possibilidade de você levar sêmen de uma região para outra é incrível, né? Então, você conseguir fazer essa troca de genética de um local para o outro. Então, existe a possibilidade, ela é menos trabalhosa quando você faz refrigeração e você mantém as taxas de fertilidade acima de 80%. 80%, 90%, alguns trabalhos mostram muito mais que 90%. 95% de taxa de fertilização, com semi-resfriado. O sêmen congelado, realmente, o processo de congelamento e descongelamento causa muitas injúrias, mata muitos espermatozoides, ou deixa eles lesados. E aí, realmente, a gente não consegue uma taxa de fertilização como a gente consegue com o bovino. Mas a gente pode driblar essa situação e, ao invés de fazer uma inseminação por semana, a gente pode fazer mais vezes, aumentar essa frequência. Então, depende do protocolo a ser seguido, né? Às vezes vale a pena, né? Às vezes, para aquele reprodutor, vale a pena você gastar um pouquinho mais em termos de dinheiro, financeiramente, ou em termos de tempo e trabalho, porque você garante níveis adequados de fertilização. Eu acredito que já deu para vocês verem o tamanho do potencial da ferramenta que a gente está tendo aí na mão para trabalhar em gigante, aves ornamentais e potencializar, alavancar os resultados financeiros, os resultados de melhoramento genético, né? A gente pode transitar e inseminar em até outros estados, a gente pode aumentar o número de descendentes desses animais, a gente pode melhorar a taxa de eclosão no criatório. Então, são muitas as vantagens e eu não vejo como deixar essa ferramenta de fora, principalmente do Indigante aí. E eu acredito que se você está aqui, provavelmente você se encaixa em uma dessas situações. Ou você começou a criar galinhas, Indigante ou qualquer outro tipo de ave ou ave ornamental, né, recentemente, mas ainda não sabe como poderá criar uma renda com isso. Ou você já ganha dinheiro com isso, mas não sabe como potencializar isso, né? Como aumentar seus resultados. Ou você não cria ainda, mas já sabe que esse é um mercado em plena expansão e tem todo um potencial pela frente aí, está só começando. Então, o conteúdo que a gente passou aqui hoje é somente uma pontinha do iceberg, né, doutor Juliano? Isso mesmo. Existe muito mais sobre inseminação para conhecer. E eu quero, pessoalmente, ajudar vocês a conhecer muito mais sobre esse mundo da inseminação artificial de uma forma fácil, rápida e simplificada, de maneira que você possa ter o máximo de resultados possíveis e o quanto antes, o mais rápido possível. Então, a gente sabe que qualquer pessoa comum, como eu, você, é capaz de criar uma renda extra muito boa através da criação de aves. Gigante, ave ornamental, seja para corte. A gente sabe que isso é possível. Recentemente, eu tive a ideia de começar a fazer cursos presenciais ensinando sobre isso. Mas aí fui pesquisar, fui fazer uma pesquisa, pesquisei que o custo para fazer o curso é muito alto, envolvia aluguel de espaço, equipe e tudo mais, enfim. Fora que eu só conseguiria atingir as pessoas da minha região e um ou outro mais longe, e o meu propósito é impactar o maior número de pessoas possíveis, né? Então, eu deixei a ideia para lá, porque seria inviável. Até que eu tive contato com o marketing digital, né, essa ferramenta da tecnologia, embora eu não domine muito esse assunto, né, mas o conteúdo a gente procura passar. E vi que essa ferramenta poderia alcançar limites que eu sozinho não poderia alcançar. Então, conheci o Vitor, que hoje é quem está dando um puta apoio para a gente aqui nesse aspecto de fazer todo esse processo aqui, né? E se dispôs a me ajudar, e eu tive a ideia para expandir minha missão de compartilhar conhecimentos sobre esse mundo com as outras pessoas. Se eu pudesse pensar em alguma coisa, eu pensei se eu pudesse criar um curso 100% online, onde eu possa transmitir o meu conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Eu e outros parceiros, o Dr. Juliano é um parceiro nesse projeto. A experiência para a pessoa que aprenderia seria tão interessante quanto estando lá pessoalmente. A gente tem que ter
essa característica, né, para poder ser legal. Fora que existe a flexibilidade de horário para a pessoa assistir ao treinamento, já que seria gravado, e além disso, os alunos poderiam assistir quantas vezes quisessem. Pode repetir, se ficou alguma dúvida, tem toda essa flexibilidade. Então, com essa premissa, nasceu alguns meses atrás a Universidade do Indigante Online, onde a gente planeja cada vez mais criar esses conteúdos, né, e criar cursos, promovendo essa educação aí no Indigante, em aves ornamentais, elevando a raça aí para padrão que ela mereça, evitando que pessoas sejam enganadas. Como eu fui enganado, eu acredito que se eu fizer uma pessoa deixar de ser enganada, pelo menos no começo, já vale a pena. Então, dentro dessa universidade do Indigante, a gente está criando alguns cursos, e o primeiro curso que foi criado foi o de inseminação artificial na prática. Então, é um projeto ambicioso de levar o conhecimento de inseminação artificial, já que a gente viu que é muito vantajoso para a área que a gente atua, para o maior número de pessoas que eu conseguir. E agora, talvez você esteja se perguntando, beleza, mas do que se trata exatamente esse curso de inseminação artificial na prática? Então, eu vou te explicar aqui. Esse curso seria um curso dividido em 7 módulos, que serão disponibilizados um módulo por semana, para que a gente possa aprender todo mundo junto, né, na mesma sequência aí. E neles você vai aprender o histórico da raça, o mercado, as projeções de crescimento, anatomia dos órgãos genitais masculinos e femininos, para você saber identificar até numa coleta de sêmen, onde depositar o sêmen, né? A higiene, a preparação do galo, a higiene engloba higiene de materiais, higiene dos animais, até do próprio recinto que os animais estão, né, Juliano? Exame andrológico para você avaliar se esse reprodutor está apto e se ele é apto a inseminar um grande número de fêmeas, se ele vai trazer benefícios, ou até se para você conhecer que ele, às vezes você não pode inseminar um grande número de fêmeas, dá para você trabalhar com ele no número de fêmeas limitado. Se ele for bom, você não vai deixar de usar. Mas é mais para você conhecer a ferramenta que você tem na mão, para você ver com quantos galos você vai ter que trabalhar, enfim. E vamos abordar, além do exame andrológico, a inseminação artificial em si, na prática, como coletar o sêmen, como fazer versão da cloaca, colocar o sêmen no lugar certo, o armazenamento de espermatozoides na fêmea, as vantagens da inseminação, o número de galos utilizados para cada número de fêmeas, os diluentes corretos, tem mais de um, tem vários. Além disso, a diluição do sêmen correta, para você aproveitar o máximo possível, a dose inseminante correta, materiais a serem utilizados, o melhor horário de coleta e o melhor horário de inseminação. Isso tem uma influência bem grande, né, com a gente que sabe disso. Entre outras coisas, como a contenção do animal para não ter lesão, para você ter maior facilidade ali para estar inseminando, a idade do galo para coleta, nutrição para galos e galinhas voltados especificamente para a reprodução, para potencializar essa fase reprodutiva dos animais, doenças reprodutivas transmitidas pelo sêmen, ferramentas para evitar essa disseminação no plantel, a gente pode evitar. Então, como você pode ver, esse treinamento é muito completo. E é claro que eu citei apenas alguns tópicos presentes em cada um dos módulos. Tem muito mais que iremos falar sobre dentro do treinamento. E eu quero te dizer mais algumas coisas que você vai ter acesso dentro desse curso de inseminação artificial na prática. Na verdade, eu tenho o hábito de sempre entregar muito mais do que eu prometo. Então, eu quero te falar quais são os bônus, os presentes que eu separei para você, que vai fazer parte do curso hoje. Então, primeiro bônus 1, é o primeiro presente que eu quero te dar, né, a tabela de vacinação que eu uso hoje. Com ela, você saberá exatamente quais vacinas você precisará dar e quando usar, né, juntamente com as doses de reforço de cada uma. Se fosse vender essa tabela, eu acredito que separadamente custaria pelo menos aí R$ 147. Por quê? Por todo o conhecimento que a gente tem que ir atrás, pesquisar, conversar com técnicos da área, né, doutor Juliano? A gente que é da área sabe disso. E testes na prática para validar esse calendário de vacinação completo e ver que ele realmente é eficiente ali dentro das regiões a nível de Brasil que a gente atua. É um calendário bem completo que atende, é lógico que tem as suas características regionais, mas esse vai atender, no modo geral, a todo o Brasil. É lógico que você vai poder adicionar peculiaridades locais.
E até na questão da inseminação também, de se evitar doenças, é importantíssimo estar usando. Uhum. Vou disponibilizar como bônus 2 a fórmula de ração que eu uso hoje. Então, o segundo bônus é a minha fórmula pessoal de ração, que eu dou para minhas aves, tanto ração de inicial, a da fase de crescimento, a da fase de postura, e para galos também separado. Eu nunca disponibilizei esse material antes, mas se eu fosse vendê-lo também, custaria pelo menos uns R$ 197, porque por toda pesquisa, conversar com pessoas que entendem da área, né, buscar técnicos capacitados, principalmente por um gigante, que é uma raça muito nova e não tem muito trabalho a respeito, não tem nada quase de Uhum. trabalho. Então, além disso, além de buscar matéria-prima adequada, que vai ter uma boa absorção, um bom aproveitamento, você não está jogando matéria-prima fora, tem todo o trabalho de validação na prática para ter certeza que essa ração vai ter um resultado muito superior às rações de mercado que a gente tem aí no mercado tradicional. Tem mais um bônus, o bônus 3. Esse bônus é um webinário de perguntas e respostas, né? Então, como é que vai ser? Ao finalizarmos os estudos de todos os módulos, nós, né, eu e o professor Juliano, faremos uma aula online e ao vivo, onde a gente vai tirar todas as dúvidas que ainda restarem a respeito do tema de inseminação artificial. Então, vai ser uma hora aí, tirando dúvidas de todos vocês que tiverem no curso. Quarto bônus, esse é o sorteio de 3 dúzias de ovos. Então, ao final do curso, nós também faremos um sorteio de 3 dúzias de ovos do Índio Gigante, das minhas melhores baias de 2018, sendo um ganhador por dúzia. Esse bônus tem uma característica diferente, porque ele vai ser específico para as 50 primeiras pessoas que adquirirem o curso. Então, vai ter um limite para concorrer a essas 3 dúzias de ovos das 3 melhores baias minhas para 2018. Essas baias vão ter todos os animais com DNA no banco de dados, então você vai ser de uma forma honesta e ética, vai nascer o pintinho, você vai poder comprovar que é filho daquele galo com aquela galinha. Então, isso tudo vai ser de forma limpa. Então, vão poder participar do sorteio somente as primeiras 50 pessoas que adquirirem o curso. Hoje, o inscrito 51 já não participa desse bônus exclusivamente. Então, eu vendo a dúzia por R$ 250 hoje, né? Mas quem ganhar vai receber uma na sua casa gratuitamente. A gente vai fornecer toda a despesa de envio e embalagem. Bônus 5, grupo no Facebook. Esse eu acredito que é um dos bônus mais importantes, né? É um grupo exclusivo nosso para alunos do Facebook, onde falaremos sobre os módulos, as novidades que forem surgindo durante o curso. E é um espaço muito proveitoso para quê? Para fazer novos relacionamentos, surgem parcerias comerciais, novas amizades. E, além disso, maximizar o aprendizado e trocar experiências entre criadores, né? Entre regiões diferentes desse Brasil nosso que é tão grande. E lá você também poderá tirar suas dúvidas com a gente. A gente vai estar sempre acompanhando e tirando dúvidas ali sempre que a gente puder. Então, se eu fosse vender esse grupo também, separadamente, pelo valor que ele agrega no aprendizado, custaria tranquilo aí R$ 197 por mês. Então, certo. E agora você deve estar se perguntando, beleza, gostei demais, Leandro, quero muito fazer parte, mas quanto isso tudo vai me custar? Inicialmente, quando eu desenvolvi esse curso, eu pensei em cobrar um valor de R$ 1.497. Até porque um curso para bovino hoje fica mais ou menos em torno desse valor. E quem me conhece sabe que é um valor muito abaixo do que realmente eu poderia cobrar pelo nível de conteúdo que a gente vai ter e o retorno desse investimento, que é muito rápido. A gente acabou de fazer uma conta rápida ali que em 20 galos aí você investiria 60 mil. E se você quisesse com um reprodutor, você poderia cobrir essas 100 matrizes fazendo da forma correta, com diluente correto, armazenamento correto, nutrição correta. Então, tem todo um processo, todo um protocolo que vai ser passado, né? Então, esse investimento é muito rápido. Então, pensa só no número de reprodutores que você pode economizar e todo o curso já está pago. Um reprodutor aí, médio, em torno de R$ 3.000. Então, esse preço de 1.497 seria sem contar o valor dos bônus. Somente os bônus, levando em consideração o preço de cada um e 3 meses de acesso ao grupo exclusivo que nós chegaríamos, somando tudo aí, a gente chegaria a um total de 2.144. Então, se a gente fosse somar o valor do produto, 1.497, mais o valor dos bônus, dos 5 bônus, daria 1.499, chegaríamos a um valor total de 2.996.
E, sinceramente, eu sei que de todo esse conteúdo valeria não só 2.996, mas muito mais. A gente vê que um reprodutor, na média, aí, R$ 3.000 para cima. Então, um reprodutor que você economizasse ali, você pagaria todo o custo ali, teria aquilo ali para usar para o resto da vida, para você assistir quantas vezes quiser, e para potencializar os seus resultados ali, e alavancar seus resultados financeiros, com a recria, com a eclosão de animais e com o potencial genético que você tem condição de agregar no seu plantel. Porém, eu sei também que nem todo mundo tem esse valor para investir no treinamento, né? Isso me faria ir contra a minha missão, contra o meu propósito, que é de levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Então, por isso, só hoje, exclusivamente hoje, aqui nessa palestra, o preço que você vai pagar por todo o conteúdo do curso, mais os 5 bônus exclusivos, não vai ser de 2.996. Na verdade, não vai ser nem metade disso. Para ser sincero, nem a metade da metade disso. O valor total, então, que você vai investir hoje, só aqui para quem está ao vivo nessa palestra, será de R$ 497 à vista e você poderá parcelar até 12 vezes no cartão, 12 parcelas de R$ 49,70. Só para voltar a fazer uma conta rápida aqui, sempre que eu vou investir, eu gosto de trabalhar bastante com números, fazer conta. R$ 49,70, gente, a gente põe uma média aí de dúzia de ovos, uma genética boa no Brasil, R$ 200, isso representa um quarto da dúzia de ovos, ou seja, seriam 3 ovos por mês. Se você vender 3 ovos por mês, qualquer criador consegue vender isso, mesmo quem está começando, você paga a parcela do custo mensalmente. Se a gente for pensar em pintinho, um pintinho que você vender por mês, você paga a parcela do custo, e o conhecimento não tem preço. Você acha conhecimento caro, experimenta o preço da ignorância, né? Vamos pensar em frango caipira. Um frango caipira aí na média nacional, acho que está R$ 25 o frango. Se você vender 2 frangos caipiras aí por mês, dá R$ 50. Você paga tranquilo a parcela do custo. Não sei, na minha visão, acho que vale muito a pena. Eu acredito que na sua também, né, doutor Juliano? Então, tem toda essa ferramenta, vai ter os protocolos certinhos de como inseminar, como aproveitar ao máximo essa ferramenta. E vai estar aparecendo aqui, eu peço para o Paulo Vitor, que está ajudando a gente, principalmente no canal do YouTube, se você puder pôr no Facebook também, Paulo Vitor, na minha página lá, compartilha aqui o link no chat de conversa, de comentários dessa palestra. Então, ao clicar nesse link, você será direcionado para o nosso checkout 100% seguro da Eduz, que fará todo esse processo da sua compra. Então, assim que a compra for confirmada, você receberá automaticamente por e-mail os dados de acesso ao curso 100% online. Lembrando que você não vai receber nada em casa. O curso é 100% gravado e disponibilizado na área de membros. Você pode assistir a hora que você quiser, quantas vezes quiser. Quando puder, se você quiser fazer 1 minuto por dia, 2 minutos, 5 minutos, está lá disponível inteiramente para você. E agora eu quero te falar mais uma coisa muito importante. Eu acredito tanto, mas tanto nesse conteúdo que a gente preparou para vocês, e a gente conversou muito, né, doutor Juliano? Eu acredito que foi um consenso geral, a confiança aqui é extrema, que eu preparei para você que o risco do seu investimento será 100% meu. De que forma, Leandro? 100%? Sim, 100% risco meu, isso mesmo. Ao fazer parte do curso online de inseminação artificial na prática, agora mesmo, você terá direito à minha garantia incondicional. O que significa isso? Isso significa, se você não gostar por algum motivo do curso, se você não gostar da camisa que eu estou usando nos vídeos, basta só me enviar um vídeo, um e-mail, que eu vou devolver 100% do seu investimento, sem ligação, sem perguntas, sem letra miúda, sem identificação de quem você é, e ainda a gente vai continuar amigo. Então é só enviar um e-mail que eu devolvo todo 100% do seu investimento. Então, clica agora mesmo no link aqui abaixo, na aba de comentário, finaliza seu pagamento e venha fazer parte dessa comunidade incrível de pessoas que estão fazendo parte dessa revolução no mercado do indigante, de aves ornamentais, que está em grande expansão. Eu acredito que é só a semente e que está só começando. A gente tem muito para ganhar com essa raça e levar ela no potencial que ela merece estar, né, doutor Juliano? Sim. Então, imagine, eu quero que você pare por um momento e se imagine fazendo uma excelente renda extra com a criação das suas aves.
você podendo sustentar a sua casa ou fazendo aquela viagem que sempre quis. Tudo isso porque agora você sabe exatamente como ter o máximo de produção possível, agregar o máximo da genética possível, tirar o máximo possível do seu criatório. Isso tudo agora é possível. Então chegou a hora de você fazer parte do curso online de inseminação artificial na prática. Ainda dá tempo, clica no link aqui abaixo, preencha com seus dados de pagamento e assim que seu pagamento for concluído, você receberá um e-mail com seus dados de acesso. Lembrando que a nossa primeira aula vai ser disponibilizada na próxima segunda-feira, né, doutor Juliano? A gente preparou com todo carinho esse curso, o mais completo possível, e o restante dos módulos serão liberados de 7 em 7 dias. Então, toda semana a gente vai estar liberando um módulo novo, isso justamente para a gente fazer todo mundo junto, para a gente ter condição de aproveitar a comunidade do Facebook da melhor maneira possível.